Olá, seja muito bem-vindo ao Bom de Física e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre triângulos. Gente, vamos lá. A gente tem aqui um triângulo, vamos colocar aqui um triângulo, né, comum aí, famoso triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto. Nós temos aqui um cateto que a gente vai chamar de cateto 1 e um cateto 2 e aqui tem a hipotenusa. A gente vai resolver esse problema aqui, né? A gente vai resolver, achar a medida dos lados com hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. E a gente resolve isso daqui normalmente. Ou ainda, né? A gente isola a hipotenusa e a gente tem que então extrair a raiz quadrada de cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. A gente vê muito, né, dessas duas formas aqui. Só que também tem uma outra coisa que a gente pode usar aqui para encontrar as medidas dos lados, que é o famoso seno, cosseno e tangente, que muita gente se enrosca com isso, nunca sabe quando usar seno e nunca sabe quando usar cosseno. Felizmente você está no Bom de Física e aqui você vai entender finalmente como é que a gente trabalha com esses caras. Só que a gente tem que dar nomes aqui, né? Nós precisamos dar nomes para os ângulos. Teta, alfa, beta, geralmente são letras gregas. Então vamos colocar aqui, ó, um ângulo alfa, tá? E aqui em cima um ângulo beta. Vamos trabalhar com dois ângulos aqui. Olha só, pessoal. Vamos encontrar aqui agora o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de alfa. O que é o cosseno de um ângulo? Todos os cossenos, todos, tá? Sem exceção, vão pegar o cateto adjacente. O que significa adjacente? O que está colado com ele. Por isso que você precisa saber aqui, ó, quem que é o cateto adjacente. Quem que é cateto, quem que é hipotenusa. Você não vai conseguir fazer triângulos, né, não vai conseguir resolver essas questões de seno, cosseno e tangente sem você saber quem é cateto e quem é hipotenusa. Só um detalhe aqui, né? A hipotenusa vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. O próprio ângulo de 90 graus está apontando para a hipotenusa, tá certo? Sempre nesse modelo. Agora, vindo novamente aqui para o cosseno, nós precisamos entender. Todos os cossenos têm uma forma geral para ele, né? Que é o cateto adjacente, que é o CAD, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o CADIP. Tá? Então, quem que é o cateto adjacente ao alfa? Tá? Quem que é o adjacente? Adjacente é que está perto dele, né? E, ó, cosseno está encostado, ó, encostado. Tá? Então, o cosseno é o cateto que está encostado, beleza? É o cateto 1 dividido pela hipotenusa. Beleza, como é que você vai calcular isso aqui? Nesse nosso exemplo, a gente está fazendo de uma forma geral. Agora, se tiver um número aqui, você vai pegar o número e vai dividir. Na boa, tranquilo. Tá? Depois, então acaba por aqui, tá? Esse aqui é o então, ó. Vamos vir para cá, então o cosseno de alfa, vamos deixar mais claro aqui, é igual a cateto 1 sobre hipotenusa e para por aqui. Certo? Quem que vai ser o seno então de alfa? Seno de alfa vai ser quem? Seno, ele está longe, então ele está acenando, está dando tchauzinho. Ó. Bom, se você sabe o cosseno, automaticamente você sabe o seno, né? Porque um usa o cateto adjacente e o outro usa o cateto oposto, ó. É o copipe. Sem copipe e coscadipe, tá? Então fica mais, né? Para quem gosta de falar essas coisas, né? Coscadipe e sem copipe, tá? Dá para fazer assim. Tem muita gente que usa isso, mas eu particularmente não gosto. Eu passo para vocês, você escolhe o que você achar melhor, tá? Mas eu gosto de falar assim, tá encostado, né? Muito mais fácil, ó, tá encostado, você usa então o C1, né? Que no caso vai ser o cateto 1 dividido pela hipotenusa. O seno então vai ser quem, ó? Esse seno está sem ele, está sem, ó. Qual é o cateto que está sem o ângulo alfa, ó? Esse cateto está encostado, está com, ó. Ali é a hipotenusa. Então, quem que está sem? Ó, qual que é o cateto que está sem o alfa? Quem é sem alfa? Quem é que está sem o alfa? O C2. Então, cateto 2 sobre a hipotenusa. No caso aqui, a gente já está usando a nossa notação padrão, né?
vai ser o C2 sobre a hipotenusa. Tá? Então, vamos só para fechar aqui, então, o 100, quem está sem o alfa, vai ser, então, o cateto 2 dividido pela hipotenusa. Então, quem está com o alfa é o C1. Quem está sem o alfa é o C2. Ah, mas lá na física aparecem os negócios de P igual a PX, não sei do... Isso, gente, vem exatamente daqui, ó. Né? Você tem lá, por exemplo, você tem o peso aqui, né? Você tem o peso aqui, e aí tem, por exemplo, aqui um PX aqui, ó. Então vou colocar aqui P e aqui é PX. E aqui você vai ter o teu ângulo. Fechando aqui, né? Vai ficar bem feinho aqui, mas fechando aqui, ó, vai estar o nosso PY, né? Então isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus, ó. Tá? E esse aqui então vai ser o nosso PY. Fechando aqui. Então, mesma coisa, se você tem um ângulo lá, por exemplo, gama, nesse ponto. Então, quem que é o seno de gama? Quem que está sem o gama? Ó? Quem está sem o gama é o PY. Quem que é a hipotenusa? Oposto ao ângulo de 90 graus, P. Isola o PY aqui agora. Ó. Então, isolando o PY é igual a P vezes, ó. O P passa para lá, o P está dividindo, passa multiplicando. Né? Nós trabalhamos isso em equação aí na nossa última aula, está aparecendo o card aqui para você agora entender isso aqui um pouco melhor. Então, eu quero isolar o PY. Se eu quero isolar ele, então quem está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. P vezes seno de gama. Olha lá. E aí, quem que está com cosseno de gama? Quem está coçando ele aqui? Ó? Quem está coçando ele aqui? Ó? Tem esse aqui, que é a hipotenusa, e tem esse aqui, que é o PX. Então fica PX, que está coçando, sobre a hipotenusa, que é o nosso P. Isolando o nosso PX, é P vezes cosseno de gama. Aí você vai falar, ah, professor, mas aqui no meu livro está que o PX é P vezes seno. Né? E o PY é P cosseno. Você errou. Não, pessoal, não errei, porque eu peguei outro ângulo. Então, cuidado, tá? Quando você está lá na física, vamos fazer aqui certinho, para não confundir mais ainda vocês. Ó. Quando você está lá na física, normalmente você trabalha com planos inclinados assim, né, com rampas, tá certo? E foi te dado esse ângulo aqui, ó. Quando você tem esse ângulo de baixo, aí sim, o teu PX vai ser P vezes seno de gama, por exemplo, se aqui for o gama, tá? E o PY, 90% dos casos é assim, tá? É P vezes cosseno, 90% dos casos. Só que eu já vi exercício, pessoal, dando esse ângulo aqui, ó, que foi justamente o que a gente pegou aqui, né? Tá? Então, eu já vi muito acontecer de dar esse ângulo aqui, ó. Você pode ver que no teu exemplo, o ângulo que ele pegou, inclusive, é esse aqui, ó. Entre P e PY. Eu estou pegando entre P e PX, tá? Então, por isso que dá essa diferencinha aqui, ó. PX, Pseno, e aqui é PY, Pseno. Então, para quem está na física aí, tá? Para quem está começando agora em seno e cosseno, pode abstrair disso aqui, tá? Que não vai fazer diferença para você, beleza? Mas já vamos pegando essas questões aqui, ó. Quem que é o cateto adjacente, quem que é a hipotenusa, tá? Então você tem um plano inclinado, aí você tem um bloquinho aqui, né, o carrinho, aí você tem o P aqui, aí você faz aqui, né, todo o X e o Y, enfim, você vai fazer todo o esqueminha, tá? Não é a nossa intenção ficar fazendo isso aqui nesse momento, tá? Mas aqueles ângulos que você pega, né, dessa decomposição vem justamente daqui, ó. E você tem uma pista, né? Você tem uma rua que ela está inclinada em relação à horizontal, num ângulo tal, né? E aí você tem a altura dessa pista, né? Você tem, ele sai de uma altura tal, enfim. Você vai ter todo o exemplo para conversar com você. Então, o que a gente quer extrair hoje é justamente esse exemplo aqui, né? É isso que a gente quer entender, ó. Hoje é isso aqui, tá? Não tem segredo, não tem muito o que fazer. É isso aqui, ó. Esse é o exemplinho.
Então você precisa pegar, ok, primeiro, os nomes. Bom, então a gente sabe que esse cara aqui é a nossa hipotenusa, certo? Esse aqui então vai ser o nosso cateto 1, o que eu vou chamar de A, e esse aqui vai ser o nosso cateto 2, que eu vou chamar de B. Vamos colocar aqui ó, o nosso ângulo alfa. Ângulo alfa. Vamos lá. Quem vai ser o seno de alfa? Ó, seno de alfa. Sem essa de ficar decorando formulinha. Ó. Seno de alfa. E se entender como é que se constrói. Sem. Quem é que está sem o alfa? É o B. Ó. Então fica B. Opa, B sobre a hipotenusa. Quem que é o cosseno de alfa? Ó, está com o alfa. Ó. Quem é que está com o alfa? O cateto que está com o alfa é o A. Então fica A sobre a hipotenusa. E aí, né, a gente não falou sobre a tangente. Vamos falar aqui tangente, ó. A tangente, né? Depois eu vou ser patrocinado aí pela Coca-Cola, que a gente fala assim, é a Coca, né, ó. Por que a Coca? Tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você não vai trabalhar com a hipotenusa aqui, ó, tá? Coca, cateto oposto, cateto adjacente. Beleza? Então a nossa tangente, ela fica dessa maneira aqui, ó. B sobre A. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. B sobre A. Outra coisa que você vai encontrar ainda por aí, né, que você pode encontrar, é que a tangente de alfa, pessoal, ela vai ser igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá certo? Então, ó, quando você faz seno dividido pelo cosseno, né, faz essa relação aqui, ó, divisão de fração. Também está aparecendo o card aqui na tela para você ver lá como é que se faz a divisão de fração. Faz aqui a divisão de fração, você vai perceber que você vai encontrar isso aqui, ó, B sobre A. Tá certo? Então nós temos aqui as três relações trigonométricas mais utilizadas pela física, né, pela matemática a gente tem um pouquinho mais, mas pela física é isso aqui, é o que a gente mais usa aí no nosso dia a dia, é seno, cosseno e tangente. Vamos fazer agora um ângulo beta, aqui ó, vou fazer aqui em cima, ângulo beta. Vamos calcular o seno de beta? Eu vou colocar do ladinho, ó, eu vou colocar aqui, ó, seno de beta. Seno de beta, quem é que está sem o beta? Ó, quem é que está sem o beta? A. Então é o cateto A sobre a hipotenusa. Cateto A sobre a hipotenusa. Quem que é o cosseno de beta agora? É só isso, tá? Quem que está com o beta? É o B. Então é B sobre H. Então é o cateto B dividido sobre a hipotenusa H. Quem que é tangente de beta? Tangente de beta vai ser o cateto oposto, que é o A, sobre o cateto adjacente, que é o B. Então fica A sobre B. A dividido por B. Beleza? Então aqui fica a mesma coisa, né? Se eu pegar o seno de beta dividido pelo cosseno de beta, eu vou encontrar A sobre B. Vamos reparar um negócio aqui, ó. Vamos colocar lado a lado para a gente perceber um negócio. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. O, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Certo? Cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Olha só. A sobre H, A sobre H. O seno de alfa é igual ao cosseno beta. B sobre H. Só que a tangente é a inversa, né? Ó. A tangente de alfa, B sobre A, é o inverso da tangente de beta, A sobre B. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Ó. O que a gente pode concluir dessas relações? Ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é igual
ao seno de beta. A tangente de alfa é igual a cotangente de beta. O que é a cotangente de beta? É o inverso da tangente de beta. Cotangente significa o inverso. Então, quando a gente fala assim, cotangente, opa, inverte a tangente. Cotangente é o inverso da tangente. Beleza? Olha só aqui, pessoal. Daqui vem aquela relação que o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Quando a gente tem um triângulo retângulo, que é no nosso caso aqui, a gente precisa entender que a soma dos ângulos internos desse triângulo é sempre 180 graus. Aqui a gente já tem 90. Então sobra 90 para ser distribuído para os outros caras. Só que a soma desses dois precisa ser 90. Obrigatoriamente. Porque esses 90 mais esse aqui tem que dar os 180. Então, o que significa ser complementar? Um mais o outro é 90. Por exemplo, se o alfa for 30, o beta tem que ser 60. Obrigatoriamente, porque os dois têm que ser 90. Isso que significa ser complementar. É somar 90 graus, é atingir 90 graus. Tá? A soma dos dois tem que ser 90 graus. Então, o seno de alfa é o cosseno do complementar. Olha só, a gente tem aqui, ó, o seno de alfa é o cosseno do complementar que a gente viu aqui. Tá, tem em azulzinho aqui, ó. O seno de alfa é o cosseno do beta. O seno do ângulo é o cosseno do complementar a ele. Inverte. E com a tangente, então, mesma coisa, né? A tangente de um ângulo é a cotangente do seu complementar. Então, alfa é o ângulo, beta é o complementar. Se o beta for o ângulo, alfa é o complementar. Um é complementar ao outro, tá? Automaticamente, tá? Se A é complementar a B, então B é complementar a A. Isso é 90% dos exercícios que caem por aí. Vamos fazer um exemplo aqui, então, só para a gente fechar o nosso dia de hoje, tá? Olha só, nós temos aqui o nosso triângulo. Nosso triângulo retângulo. Professor, só vale para triângulo retângulo? Para Pitágoras, sim. Tá? Agora, o seno, cosseno e tangente, não. Tá? Seno, cosseno e tangente vale para qualquer tipo de triângulo aí, tá? Mas se você estiver falando de Pitágoras, né? Por exemplo, aqui vale 3, ó. Ângulo 3, o lado 3. 3 o quê? 3 metros, 3 quilômetros, 3 qualquer coisa. E esse aqui vale 4, como é que eu faço para encontrar a hipotenusa? Ó, como é que eu faço para encontrar a hipotenusa? A hipotenusa, então, oposta ao ângulo de 90 graus, é o nosso x, certo? Então a gente vem aqui agora e vai encontrar o nosso x. Vamos colocar aqui o nosso ângulo alfa, que é o que normalmente aparece em relação à horizontal, né? Uma inclinação em relação a um plano horizontal. Como é que a gente faz então para encontrar aqui ó, o seno, o cosseno e a tangente de alfa? Bom, vamos tentar calcular direto. Ó. Se eu for tentar encontrar aqui o seno de alfa, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o seno de alfa, quem é que está sem o alfa? É o 4. Ó. Então coloca lá o 4. Dividido aqui sobre a hipotenusa, que é o nosso x. Então não tem o valor do seno de alfa, não sei quanto que vale o alfa também para consultar numa tabela de senos e cossenos, né? Se você tem lá, por exemplo, 30 graus, você vai numa tabela de seno e cosseno, acha qual que é o seno de 30 e coloca aqui o valor. Não é o nosso caso. A gente precisa então encontrar o x primeiro para depois encontrar aí o seno desse ângulo. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é encontrar o x, né? Encontrar a nossa hipotenusa. Lembre então que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, pode ser qualquer um aqui, vamos colocar 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 4 ao quadrado. Então, o nosso x, a nossa hipotenusa ao quadrado, fica 9 mais 16. Então, o nosso x ao quadrado aqui fica 25. Bom, para encontrar o x e não o x quadrado, nós precisamos passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz, né? Então, o x fica raiz quadrada de 25. E aqui, né, todo mundo coloca 5 aqui, né? Mas é mais e menos 5, tá, pessoal? Nós temos uma equação de segundo grau, então são dois números que correspondem à hipotenusa. Como que a gente vai usar, então? Sempre o positivo no caso de medidas. Tá? No caso de tempo também, sempre positivo, que não tem tempo negativo. Né? Medida também não tem medida negativa, né? Você não tem uma rampa lá de 5 metros, de menos 5 metros, é só de 5 metros.
Tá? Então, o nosso x aqui é igual a 5. E já fica a dica, pessoal, para o triângulo 3, 4, 5. Vou fazer rapidinho aqui, só para a gente entender. Ó. Se você tem aqui, por exemplo, 9, tá? Repare então que eu tenho esse cateto aqui, ó, 3 vezes maior. Esse aqui é 3 vezes maior do que o anterior. Se esse cateto for também 3 vezes maior, se esse aqui for 12, ou se ele manteve, né, a mesma proporcionalidade do triângulo 3, 4, 5, esse cara aqui eu já sei o valor sem precisar ficar fazendo conta. Então esse lado aqui fica 3 vezes 3, esse aqui é 4 vezes 3, então tudo vezes 3, né? Então aqui vai ser 5 vezes 3, que no caso é 15. Posso fazer assim sem problema nenhum, tá? Fica aí a dica, fica como lambuja para vocês. Então beleza, encontramos aqui o nosso 5. Eu vou apagar esse aqui porque eu não quero esse triângulo, vai me confundir nesse exemplo que a gente está fazendo. Olha só, então vamos calcular agora seno, cosseno e tangente de alfa. Seno de alfa, vamos colocar aqui, ó. Seno de alfa. Então, o seno a gente viu, né? Quem é que está sem o alfa é o 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Então, isso aqui vai dar 0,8. Tá aqui também o card. Como é que a gente faz essa conta rápido? Tá? Você precisa entender essas frações aqui, pessoal. Pelo menos do 1 sobre 2 até 1 sobre 10, obrigatoriamente você precisa fazer essas contas rapidinhos, tá? Então isso aqui vai dar 0,8, ó. 0,8. Depois, cosseno de alfa. O cosseno é quem está com o ângulo, está encostado no ângulo, 3. E aí, a nossa hipotenusa é 5. Então isso aqui vai dar 0,6. Pode fazer a conta aí, pode confiar. E a nossa tangente agora, né? A nossa tangente, a tangente de alfa, é igual a cateto oposto, que é o 4, sobre o adjacente, que é 3. 4 terços vai dar 1,3333333, e esse 3 se repete indefinidamente. E aqui eu não recomendo fazer em decimal, tá? Por quê? Porque não dá exato. Toda vez que der de dízima periódica, prefira fazer a conta com a fração, porque senão você vai perder aí precisão no teu cálculo, tá? Você vai sempre tirar um pouco do número. Então, esse 1,3 não é 4 terços. 4 terços é 1,33333 indefinidamente, não acaba nunca. Tá? Mas enfim, temos aqui esse nosso resultado. Então, se nós tivéssemos aqui ó, um ângulo beta, né, o seno de beta seria o cosseno do alfa. Então, o seno de beta seria 0,6. O cosseno do beta seria 0,8, que é o seno do alfa. E a tangente de beta seria 3 quartos. Olha só, cuidado com esse cara aqui, tá? Então você vai inverter, ó. Por quê? A tangente de beta é a cotangente de alfa, é o inverso então de alfa. Então o que é inverter o alfa? É colocar o 3 em cima e o 4 embaixo. É inverter a fração. Tá? Então 3 quartos daria 0,75. Tá? É esse o cuidado então, que nós temos que ter. E a partir daqui a gente consegue saber qual que é o ângulo. Tá? Qual que é o ângulo? Agora você vai numa tabela, tá pessoal? Numa tabela de senos e cossenos. Vamos abrir aqui junto para a gente entender, tá? Então, olha só aqui, a gente tem nessa nossa tabela ó, o ângulo, o seno, o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente desse ângulo. Olha só, pessoal, se nós formos procurar aqui, ó, deu 0,8 o nosso seno. Então, eu vou vir aqui no seno e procurar o que está mais próximo de 0,8. Olha só, está entre 53 e 54. Repare que aqui o mais próximo entre o 53 e o 54 é o 53. Né? Porque está me dando aqui 0,7986. Olha só, está muito pertinho aqui. Ó. Esse cara aqui passou um pouco. Tá? Passou um pouquinho. Então, o que está mais próximo, então está entre 53 e 54. Mas o que está mais pertinho aqui, na minha visão, né, é o 53. Tá certo? Então, esse ângulo alfa nosso aí é 53 graus. Pronto, é assim que a gente descobre o ângulo. Tá? Então, olha só, quem que é o cosseno? Não deu 0,6? Olha lá, 0,6. Né? A nossa tangente não deu 1,33333? Olha lá, que deu mais perto. 1,33, né? O 7 está lá, se você arredondar. Então, esse carinha aqui, ó, 53 graus, é o que está mais perto do nosso problema daqui. Tá? Eu tenho aqui uma calculadora científica. Vamos trabalhar com ela?
Então aqui na nossa calculadora científica, a gente tem, né, essa carona aqui, mais ou menos parecida, né, com esse design. Na calculadora científica, pessoal, repare que nós temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Tá? Então se eu vier aqui digitar seno, né, de 53, a gente vai ter aquele valor que nós encontramos, né, bem próximo lá da nossa tabela. Se eu pegar lá 0,8, que é o meu resultado exato, tá? Eu vou ter que então fazer o seno inverso, né, que é que a gente fala, é o inverso do seno. Então olha só, se eu pegar lá 0,8 e calcular o inverso do seno, repare que aqui em cima tem um seno a menos 1. Esse seno a menos 1 eu vou encontrar exatamente o ângulo correspondente ao seno. Então eu vou usar o valor do seno para chegar no ângulo. Ali a gente está usando o ângulo para chegar no seno. Tá? Na nossa tabela a gente usou o ângulo para chegar no seno. Aqui a gente vai usar o seno para chegar no ângulo correto. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar a função de cima. A função de cima, repara que é o Shift. Ó. Shift, eu vou pegar todas as funções de cima. Então eu vou apertar o Shift, vai aparecer um Szinho aqui. Ó. Pronto. Então agora eu vou pegar o seno a menos 1 e eu vou calcular esse carinha aqui. Estou olhando para ele. Seno a menos 1 de 0,8, olha só. Então deu 53,13 graus. Tá vendo? Como está muito mais próximo do ângulo, olha só. Deu 53 graus, 7 minutos e 48,37 segundos. Então a calculadora científica, ela tem essa funcionalidade, essa facilidade. Tá? Então nós temos aqui então 53,13 graus é exatamente o nosso ângulo, tá pessoal? Esse é o nosso ângulo exato. Então como a gente usou a tabela, a gente chegou mais perto aqui de 53, mas é claro, né, a gente não vai ficar usando 53,13 graus, a gente vai usar 53, é o mais ideal, é o mais próximo da gente. Bom? Então a gente tem aqui esse nosso carinha, né, feito, resolvido. Fica aqui o desafio, então, para que você encontre o beta, né? A gente já comentou aqui oralmente, então encontra aqui o beta, faz aqui o ângulo, faz com outros triângulos, né? Comente aí o que você achou dessa aula, o que você espera para as próximas, quais assuntos, e coloca aqui para gente que com certeza eu vou atender. Tá bom? Eu vou fazer uma aula bacana, claro, sem planejamento, sem para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, sem essa coisa bonitinha, sem tiozão suquita do YouTube, gritando na sua orelha, sem nada disso. Aqui a gente vai realmente bater um papo, conversar descontraidamente, sem qualquer rumo, tá? A gente vai chegar no nosso objetivo de aula, que é você aprender a fazer o seno, cosseno e tangente, mas sem gracinha, sem palhaçada, sem nariz vermelho. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Eu vou ficando por aqui. Traga a família, o papagaio, o cachorro. Vamos ser felizes, vamos estudar um pouquinho de física e matemática, que isso aqui é importante para todo mundo. Beleza? Um grande abraço, pessoal.